Primeiramente, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de Reciclando para Aprender. A gente vai começar se apresentando. Eu sou a Natália Mendes. Eu sou estudante de Biologia e Agricultura na UBRA, estou no penúltimo ano. E a ideia é a gente trazer uma atividade de forma que vocês consigam aprender a colocar a sustentabilidade dentro do ensino de vocês, independente da área onde você trabalha. E as gurias vão se apresentar agora. Bom, meu nome é Leandra, eu tenho 21 anos e também eu sou estudante de Biologia na UBRA. Eu estou no meu 6º semestre. Estou bem pertinho agora de acabar, né? Só mais ano que vem. E eu estou bem feliz também. Eu nunca apresentei uma aula assim, né? Nem nada. Então eu estou bem feliz assim com essa experiência. Eu espero também que todos vocês aprendam, né? Aqui, assim como a gente aprendeu muito, né? Também eu acredito que as gurias também aprenderam muito, assim, buscando, né? Isso que a gente vai apresentar hoje. Também fazendo as atividades. Então, boa aula para todos. Eu me chamo Stephanie, eu tenho 21 anos, eu estou no 5º semestre das Ciências Biológicas, licenciatura, na UBRA Canoas. Eu nunca tive esse contato também com fazer uma videoaula, alguma coisa relacionada a isso, então dá um nervoso, mas estamos aí, a gente construiu um PowerPoint bem legal para vocês, bem explicativo e educativo, abrangendo todas as áreas. Eu sou a Vitória, eu tenho 21 anos, eu estou no 7º semestre de Ciências Biológicas e também eu não tinha essa experiência com videoaulas, né? E só com sala de aula, que também é o mesmo nervoso, porque tá todo mundo lá te encarando. Mas, enfim, foi feito com muito carinho. Espero que vocês aprendam bastante, assim como a gente aprendeu. Essa é uma atividade da Semana Lixo Zero de São Leopoldo. Então, quem quiser compartilhar nas redes sociais, marcando @lixozero_São Léo, para dar esse apoio e suporte para a Semana Lixo Zero, que é bem importante. E lá vocês conseguem acompanhar toda a programação que está rolando essa semana. E é isso. Bem-vindos. Reciclando para aprender. Ideias de atividades sustentáveis para ensinar. A gente vai começar primeiro falando sobre o que é reciclar, né? O ato de reciclar não é nada mais do que a conversão de um resíduo em materiais ou produtos que terão alguma utilidade no nosso cotidiano. De outra forma, sendo abordada, podemos falar que a reciclagem é dar vida a um material que já foi utilizado para que ele seja reutilizado. É basicamente aquela regra do tudo se transforma, nada se cria. Alguma coisa do tipo. De acordo com o Atlas do Meio Ambiente do Brasil, que foi produzido pela Embrapa, reciclar é tornar a usar o que já foi usado, até em casos infinitas vezes. Assim, não é preciso a gente retirar da natureza novamente, utilizar a energia dela novamente para produzir algo que ela já fez, né? Ela já nos deu. Então, reciclar é basicamente a gente combater o desperdício e o excesso de recursos do planeta. É garantir que tenhamos um futuro mais adequado, mais sustentável e copiar o que a própria natureza tem nos dado, né? Que é a sabedoria dela. E é basicamente isso. Esqueci de ligar meu microfone. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é reciclável, né? No meu caso, eu vou falar sobre os papéis
que são recicláveis. Então, ali a gente tem vários exemplos, né, de papéis que a gente pode usar para reciclagem. A para de papel, que é aquela, quando a gente corta o papel, né, são aquelas sobrinhas, né, do papel. Até lá na escola que eu trabalho, a gente usa muito quando corta esse papel colorido, ou uso para outras coisas, né, para decorar alguma outra atividade, enfim. Jornais, revistas, caixas, papelão, formulários de computadores, folhas de caderno, cartolinas, enfim, né, vários tipos de papéis que a gente pode reciclar. E uma informação assim, bem interessante é que o papel, né, acho que a maioria também sabe que o papel vem do eucalipto ou do pinheiro. E através da polpa de fibras da celulose, que é a matéria-prima do papel, é isso que é utilizado para fazer o papel. Então, muitas pessoas não sabem, tipo, qual papel que a gente não pode usar para reciclar. Eu trouxe alguns... Oi, pode falar. Vocês estão visualizando a tela? Se puderem falar pelo chat ali ou pelo microfone também. Só para eu saber se vocês estão visualizando o slide. A tela não. Meu Deus. A apresentação. Eu tô vendo aqui a apresentação. Pois é, eu também. Quem está por celular, talvez vocês reentrarem na sala. Ajude vocês a visualizarem, e isso acontece comigo. Ou ali também, onde tem as pessoas, né, que estão na live, se apertar ali, onde mostra todos, vai aparecer ali onde a Natália está apresentando também. Eu vou reapresentar aqui agora. Apareceu para vocês aí? Sim, para mim apareceu. Para mim, sim, também. Aqui também. Aqui também. Então pode continuar ali, desculpa. Não, capaz. Então, como eu estava falando, né, que a celulose é a matéria-prima de onde vem o papel. E ela é através da polpa das fibras da celulose que é feito o papel. Então, o que influencia na reciclagem do papel? São os processos de hipermeabilização. Ou seja, quando um papel sofre uma alteração que reduz a permeabilidade dele, esse papel não pode ser reciclado, porque ele perde ali, né, é uma coisa química ali que acontece, né? Não vamos entrar em detalhes, mas só assim para a gente entender que esses papéis que sofrem algum processo na impermeabilização deles, né, não podem ser reciclados. Eu vou dar alguns exemplos que vai ficar mais fácil de entender, como o papel celofane, o papel carbono, papel higiênico usado, né, com certeza não, papel sujo, engordurado, como, por exemplo, o guardanapo, uma caixa de pizza, papel metalizado, plastificado ou laminado. Todos esses papéis que sofrem esse processo, eles não podem ser utilizados para reciclagem. Ali também na apresentação a gente pode ver como separar nesses papéis para reciclagem, que eles devem estar secos, limpos, sem gordura, né, o resto de comida ou graxa. Os de papelão devem estar desmontados, né, por uma questão de otimização do espaço e do armazenamento. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre os plásticos recicláveis. A gente sabe que o problema do descarte incorreto do plástico causa, né, um grande problema para a natureza, e principalmente porque o destino dele principal é os oceanos. Embora a reciclagem ainda não seja 100% a resolução desse problema, é um grande passo que a gente pode dar e já é um grande avanço. E um dos principais poluentes que a gente encontra no oceano são os microplásticos, que inclusive eles podem estar presentes no sal de cozinha que a gente usa, em alguns alimentos e também na água da torneira. A água que a gente recebe na nossa casa encanada, ela pode ter até 83% de contaminação com microplásticos. Então, a gente, reciclando aquele plástico que tem em casa, um potinho de margarina, um potinho de iogurte, a gente já está dando uma grande ajuda para a natureza. E para ficar mais fácil de entender o que pode ser reciclado e o que não pode, eu vou falar um pouquinho. Os plásticos que são recicláveis são tampas, potes de alimentos, frascos, embalagens de refri, a garrafa PET no geral, né, de refrigerante, água, tubos e conexões. Então, os canos que a gente tem em casa de plástico podem ser reciclados, sacos plásticos,
peças de brinquedo. O brinquedo geralmente ele é de plástico e ele vem numa embalagem que também tem vários plásticos, então todos esses podem ser reciclados. Baldes também podem, e as embalagens Tetra Pak que a gente tem de leite, creme de leite, leite condensado, também podem ser separadas e colocadas junto com o plástico na hora da reciclagem. É importante que a gente sempre limpe eles, né, antes de encaminhar, porque evita que os animais que transmitem algumas doenças, né, fiquem ali naquele local e acabem contaminando outras coisas e até as pessoas que trabalham. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre o metal, que ele também pode ser reciclável. Eles possuem o metal, por ele ter uma durabilidade muito grande na natureza também, ele acaba sendo reciclado várias vezes, ele pode ser reciclado. Então, tu pode reciclar uma latinha de refrigerante inúmeras vezes pela durabilidade que ele tem. Os metais, eles são divididos em duas partes, que são o ferro e o aço, que eles são os ferrosos, e tem os não ferrosos, que daí é o alumínio, o cobre, chumbo, níquel. E algum desses materiais são as latas de alumínio, que é exemplo de latas de bebida, as latas de aço, que são as latas de óleo, sardinha, molho de tomate, as tampas, ferragens, os canos, tá? E tem a questão de alguns metais que não são recicláveis, que seria os grampos, que tem também os clipes, esponjas de alumínio, latas de verniz, de tinta, por conta do tóxico, né, que ele se transforma em algo mais tóxico. Então, se ele é reciclável, ele acaba contaminando os outros elementos e até a natureza, né? Então, como separar? Eles devem estar limpos e, sempre que possível, reduzidos ao menor volume. Normalmente, os locais para descarte, quando é correto, é nas latas amarelas, tá? Nos lixos amarelos. E sempre procuram amassar as latinhas para conseguir colocar mais, e também porque é mais fácil quando eles vão fazer esse descarte e essa separação, né? Que eles têm que separar do ferrosos e os não ferrosos. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os vidros. Os vidros a gente precisa ter um cuidado mais especial, principalmente porque eles são cortantes. Os vidros que são recicláveis são as tampas, aquelas tampas de vidro que normalmente colocam jujuba dentro, potes, frascos, garrafas de bebidas, copos e embalagens, entre outros. A separação deles ocorre de forma sequencial, né? A gente primeiro limpa eles até não ter nenhum resíduo presente. Eles podem estar inteiros, você pode descartar ele inteiro dentro de uma caixa de papelão, ou até mesmo nessas lixeiras de seleta coletiva. Os vidros são descartáveis nos verdes. E se eles estiverem quebrados, eles não podem ser descartados sem uma embalagem especial, né? Eles devem ser embalados num papel grosso, como um jornal, o craft. Dentro dos vidros, a gente também pode adicionar vidros de remédios, que eles não são inclusos dentro desse descarte de vidros, né? Eles têm um descarte especial, que é o descarte hospitalar. Nesse descarte hospitalar, a gente pode colocar vidros de remédios, insulinas, agulhas. Então, eles não devem ser misturados nessa lixeira, né? Nesse ambiente de descarte de vidros. Quando a gente fala sobre reciclagem de produtos e embalagens que tem no supermercado industrializado, normalmente eles possuem esses símbolos marcados ou impressos nos rótulos ou nas embalagens que vem presente do material, né? Normalmente vem o símbolo de lata, de papel, plástico e vidro. E esses símbolos vocês podem observar que normalmente estão frequentes nesses materiais que a gente consome no dia a dia, como uma lata de Nescau,
Principalmente nos leites, também tem as embalagens da Tetra Pak. E eles possuem descarte especial, né? Então a gente tem que se atentar a isso. Em questão dos vidros, a gente também tem que se atentar sobre o descarte adequado, né? Para não machucar quem está trabalhando na área da coleta. E se o seu bairro não tem uma coleta seletiva, ou a coleta seletiva não é adequada, você pode ir nos ecopontos, que na semana eles fizeram, tem vários. Se vocês olharem aqui de Porto Alegre, de São Leopoldo, de Canoas, vocês encontrarão os ecopontos presentes para descarte adequado desses materiais. Agora a gente vai falar mais sobre como a gente consegue colocar reciclagem na aprendizagem da educação básica, né? Então, essa reciclagem a gente pode colocar dentro de todas as áreas de ensino. Todas essas disciplinas, elas podem ter uma sustentabilidade, uma reciclagem enquadrada dentro do conteúdo ou da sub-área que você está ensinando. Normalmente, os professores, na atualidade, eles utilizam mais materiais recicláveis para trabalhar com a educação infantil. E não precisa ser só a educação infantil sendo utilizados esses materiais. A gente pode trabalhar também com o ensino fundamental dos anos iniciais, ensino fundamental dos anos finais e até o próprio ensino médio. Então, os professores eles precisam começar a colocar mais em prática essa questão, de forma que seja mais habitual, né, ensinar as crianças sobre a educação ambiental e a importância de reciclagem de materiais para o nosso planeta e para a nossa sociedade. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho agora da aprendizagem nas atividades da área de artes. Só uma coisa, Nath, antes de começar a falar, não sei se tu vai ler a mensagem que tem gente pedindo para entrar. Eu acho que é tu quem dá a permissão, né? Sim, deixa eu ver aqui. Para mim não está aparecendo. É que tinha me dado mensagem aqui. Não aparece para ti quando tá apresentando? Não. Se tu quiser que eu apresente, deixa eu ver se tem como. Acho que tem aqui, ó. Quando a pessoa que fez o grupo, fez a sala, apresenta, ela não consegue ver mesmo. Isso acontece muito com os professores da UBRA. É verdade. Olá, sejam bem-vindos. Pronto, certinho. Tá bom. Desculpa. Primeira vez, gente. Eu nunca apresentei nessa plataforma. Tá, então eu ia falar agora, né, de exemplos de atividades que a gente pode utilizar na área de artes. Então, tem várias, né, a artes, assim, ela engloba muitas coisas, a gente pode usar artes para trabalhar várias outras coisas. E como a Nath falou, né, principalmente na educação infantil, os professores utilizam muito, mas que também os professores de outros anos, né, até a faculdade, por exemplo, a gente pode utilizar isso para aproveitar, né, realmente todos esses materiais que a gente já utilizou. Então, aqui alguns exemplos, né, que a gente colocou: o cofrinho de garrafa PET, desenvolver atividades com desenho, tintas, massinhas, giz. Também eu vi uma muito legal esses dias, que é derreter o giz e utilizar ele como uma cera, assim, para utilizar outras coisas, como carimbos, enfim, né, o giz que quando ele fica mais velho, assim, as crianças já não querem usar, né, e sempre também renova e compra outros, então a gente pode utilizar esse giz de uma outra forma. Bonequinhos de rolo de papel higiênico, que muito na educação infantil, né, a gente usa. E, enfim, também aquelas bandejas de isopor a gente pode utilizar, caixinhas de ovos, né, como tem ali. Enfim, é uma infinidade de coisas que a gente pode usar na área de artes, né. Vitória? Eu vou falar um pouquinho sobre o pulmão de garrafa PET e balão, que pode ser feito em sala de aula,
porque é muito simples, ou se não uma atividade variativa. Caso seja feito em sala de aula, seria legal que ou as crianças já levassem a garrafa com a tampinha com um furo, porque é meio complicado que eles façam em aula, pode acontecer algum acidente, não é o que a gente quer. Ou se não, utilizar a massinha de modelar. O pulmão de garrafa PET serviria para demonstrar o movimento respiratório, né, inspiração e expiração, de uma forma mais assim didática, que eles consigam ver, né, como acontece. E a gente já utiliza os materiais reciclados. São necessários para fazer, então, uma garrafa PET transparente, de preferência, porque fica mais fácil de visualizar, 2 balões, se tiver como, já que não é o nosso intuito que a gente tenha que comprar o material, né, ou que os pais precisem sair para comprar o material. Se puder, 2 balões de tamanho diferente, senão o do mesmo tamanho serve. É importante que a gente encha um pouco o balão antes e deixe o ar sair para ele ficar um pouquinho mais mole e a gente conseguir forrar onde a gente fez o corte da garrafa. Também precisam de 2 canudos para fazer na apresentação eu coloquei um canudo, mas a gente precisa de 2. Para fazer, no caso, por onde passaria o ar para chegar no nosso pulmão. Eu esqueci de colocar no slide, mas tem um vídeo muito interessante do Manual do Mundo que explica direitinho como é feito. E ele é super didático. Também é uma coisa que a gente pode levar para ser utilizada na aula. Ao invés do professor estar ali explicando, a gente pode passar aquele vídeo e já fica uma coisa diferente, fica uma aula mais dinâmica ainda, né? E é isso, pode passar. A gente vai colocar agora uns exemplos de atividades da área de matemática. Exemplos bons para trabalhar com as crianças é basicamente utilizar papelão e tampinhas para realizar uma tabuada, por exemplo. Aprender a contar com palitos de picolé e rolos de papel higiênico, onde você cria uma cestinha para elas irem contando. É bem coisa de educação infantil, mas também a gente pode colocar ensino fundamental dos anos iniciais, a ensinarem a contar tabuada, números primos, a contar os números e etc. Stephanie, tem que ligar o microfone, acho que esqueceu. Esqueci. Agora eu vou falar sobre algumas atividades na área de português, linguagens. Tem aprendendo sílabas com um bingo de papelão, que tem a imagem que mostra. Aprendendo também as letras com um trem de rolo de papel higiênico. Tem também identificando animais com tampinhas, PET, papelão. Acho que essa é a minha favorita. Acho muito legal essa atividade para utilizar com primeiro ano, segundo ano, que é bem interessante. Normalmente a gente faz com desenhos, né? E isso os professores podem trazer, até porque auxilia a criança a montar, procurar em livros. Na minha época tinha muito isso, em procurar em livros figurinhas de bichinho que representa. Então, isso é uma atividade bem legal, acho que as crianças gostam. Aprende as letras, aprende as sílabas, consegue aprender o nome dos animais. Eu acho que engloba, além da linguagem, engloba também um pouco de biologia. Então, tem bastante atividade, esses são só alguns exemplos que a gente traz, mas que pode ajudar e desenvolver muito em qualquer ensino, como as gurias já falaram também, em qualquer ano, e que acho que isso acaba pecando muito, que acho que não professores, não digo professores, mas a sociedade nossa, a gente gosta mais de pegar o que já está pronto, do que tentar montar, do que fazer a criança desenvolver, e isso vai além dela aprender sílabas, ela acaba criando desenvolvimento motor também, né, porque auxilia em muitas coisas, além de somente esse aprendizado, e também de saber reciclar, saber que pode sim reutilizar os materiais que a gente já tem. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho dos exemplos de atividades da área de História e Geografia. Muita gente
acaba achando que não tem como colocar a reciclagem dentro dessas áreas, por ser umas áreas bem, principalmente da história, bem tradicional, assim, tem que seguir o padrãozinho da história. Mas a gente pode aprimorar fazendo o jogo de quiz de estados, utilizando garrafa PET. Na verdade, não precisa ser só estados e capitais, a gente pode colocar qualquer pergunta dentro desse quiz, né? De forma que os alunos saiam daquela metodologia didática tradicional de aprendizagem, trazendo uma metodologia mais ativa, fazendo com que os alunos consigam absorver aquele conteúdo sem que eles precisam escrever ou memorizar, aprender brincando e aprender se divertindo, né? Dá para fazer até premiações em sala de aula com quem acertar mais ou fazer uma brincadeira de gincana, entre outros. Também podemos utilizar as maquetes com materiais recicláveis, né? Quando eu era criança, eu produzia muita maquete no ensino fundamental e no ensino médio nem tanto, mas no meu ensino fundamental e educação infantil eu produzia muito. Inclusive, minha mãe é uma das principais produtoras das minhas maquetes, né? Ela me ajudava muito, super criativa. Então, a gente pode criar maquetes com diversos assuntos da geografia, né? Principalmente a globalização. A gente pode criar cidades mostrando que a globalização ocorre de certa forma, a produção de ruas, a divisão dos portos, a divisão dos mares, das placas tectônicas. A gente pode utilizar também para fazer uma produção de energias renováveis e não renováveis, por exemplo, construir uma hidrelétrica, sabe? Utilizando palitos de dente, palitos de churrasco, tampinhas, papelão, garrafa PET para construir os carrinhos, os bonequinhos, entre outros, sabe? Na área da educação ambiental, quando a gente trabalha história, normalmente é mais história focada... Peraí que tem alguém entrando. Olá, seja bem-vinda. Tudo bom? Voltando, então. Quando a gente trabalha com história na educação infantil, normalmente eles abordam histórias mais focadas, por exemplo, no folclore brasileiro, em história em quadrinhos. Então, a gente pode construir uma roleta de papelão com TNTs que já foram utilizados, né? Aqueles restinhos de EVAs, tampinhas. Dá para criar uma roletinha de personagens. Aí a criança eles ficam brincando entre si, né, e estudando essas histórias. A gente será somente um mediador, onde contará as histórias para as crianças, por exemplo, a história do Saci, a história da sereia, Yara, entre outros, sabe? O boto cor-de-rosa. Então, eu acho que é bem interessante fazer essas atividades com as crianças e com os adolescentes, para trabalhar uma metodologia mais afetiva também, né, entre professor e aluno, de forma que o professor não seja tão o dono da sala, digamos assim, o dono do conhecimento. Li? Tava desligado no microfone. Então, aqui também tem alguns exemplos, né, de atividade na área de ciências da natureza. Então, a gente sempre, né, engloba, assim, muito algo bem assim, da terra, né, algo de... Enfim, né, pode ser... A biologia engloba tudo, né, pode ser do corpo, pode ser de plantas, até de animais também. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a compostagem na garrafa PET, né, até quando eu estava no terceiro ano, na terceira série, né, no caso, na minha época, eu fiz um minhocário também com garrafa PET. Enfim, foi muito legal, assim, a professora... A gente ficou mais de um mês trabalhando sobre isso e foi muito, muito legal. Todas as crianças, né, elas se envolveram. E isso eu acho muito interessante que essas coisas que são diferentes ficam marcadas, assim, né, na criança. E isso instiga ela até, assim, no que ela vai seguir quando ela crescer. Por exemplo, várias dessas coisas foram me instigando a fazer biologia, né? Enfim, muitos trabalhos, muitas coisas diferentes, assim, na sala de aula. Então, aí também tem uma compostagem na garrafa PET, que é bem legal, e as crianças podem levar para casa para utilizar isso em casa, né, também. E, enfim, com a família.
Ali tem outro exemplo, né, que é vírus e bactérias de papéis e canudos. Ali é bem legal, né, aquele exemplo também, que elas é bem visual, assim, para crianças menores, né, que elas são bem visuais, assim, e bem com materiais lúdicos, enfim, chama a atenção das crianças, né. Boliche com bolinha de papelão em garrafa PET. Enfim, o boliche, né, dá também pra gente colocar no boliche, colocar vários assuntos diferentes. Por exemplo, se não for números, pode ser animais, pode ser, por exemplo, no número 1, um animal, número 2, dois animais, para trabalhar bem, assim, específico a ciência da natureza, né? E sempre, assim, adaptar aquele jogo, aquela atividade com aquilo que tu quer ensinar. E é só um meio, só uma metodologia, né? Essas atividades. Enfim, pode passar. Ali no boliche também dá para trabalhar o assunto da física, em questão das leis de Newton, entre outros, né? A questão da gravidade, dá muito para trabalhar essas questões de física que a gente aprende também. Química também, né? Dá para trabalhar os elementos ali quando eles são maiores, no 8º, 9º ano, né? Que agora eles trabalham. Também, né? Sempre aproveitar, assim, para utilizar naquele conteúdo. Agora a gente vai mostrar um pouquinho das atividades recicláveis que nós fizemos para mostrar para vocês, né? Vamos começar, então, pela Liandra. Sim. Então, o jogo, né, que eu montei para apresentar aqui é o jogo da memória do tempo de composição dos materiais. Esse jogo eu fiz quando eu estava no magistério e eu achei muito interessante porque envolve, né, a questão das habilidades, né, que a gente pode trabalhar com a criança, que é o raciocínio lógico, a memorização, quando ele trabalha em grupo, né, a comunicação, sociabilidade, tudo isso, né, estimula a ressignificação de objetos recicláveis. Também pode introduzir a importância da educação ambiental. Ali, né, a gente tem ali eu botei o jogo, no caso, daí teria que imprimir 2 dessas folhas, né, para montar. Daí ali a gente tem alguns exemplos que é muito interessante para a gente parar e pensar no tempo que demora, né, para decomposição desses objetos. Por exemplo, o plástico leva mais de 400 anos para se decompor, né? O metal, 400 a 500 anos. A borracha é um tempo indeterminado. Filtro de cigarro, 5 anos. Chiclete, 5 anos. A pilha, de 100 a 500 anos. Aí tem 2 tipos de fralda. A fralda descartável comum, 450 anos. O absorvente, né, também ele entra aqui. 1 ano, a fralda descartável biodegradável. Então, é um tempo bem considerável, né? O papel, ali no caso, pode ser o jornal, né? De 3 a 6 meses. O vidro é um tempo indeterminado, o nylon é de 30 a 40 anos e o papelão de 1 a 4 meses. Então é bem pouco tempo, né, o papelão para se decompor. E o jogo que eu fiz foi com o papelão, né? E agora eu vou falar dos materiais. O papelão que eu usei é esse aqui de uma caixa de sabão em pó. E eu utilizei ele, que ele é bem firmezinho, né? Mas pode ser qualquer papelão que tiver sobrando. Uma folha, pode ser qualquer tipo de folha também, ofício, vegetal, e também quando for aplicar com uma criança, com um aluno, também pode escolher ele desenhar, no caso, para até aproveitar mais, né, estimula ainda criatividade, enfim, várias outras habilidades. Ele pode desenhar o seu jogo, né, você coloca ali os conteúdos, ele desenha, ou também pode imprimir, né. Tesoura, cola, fita durex para plastificar. São esses os materiais. Pode passar, Nath. Então, aí eu fiz no jogo e montei, tirei fotos para mostrar. Ali, bem à esquerda, não, bem à direita, né? Para ir para vocês, bem à direita, ali fica como que fica o resultado, né? Ali as peças eu colori, depois eu plastifiquei uma fita durex em cima para deixar ele plastificado e mais durável também, né? Que é esse o intuito de durar e a criança poder jogar e guardar. Atrás ficou ali o papelão e na frente ficou assim, né? Bem à esquerda ali como que ficou. E dá também para usar para várias outras, como a gente falou antes, né? Que isso é bem diversificado, assim, pode usar para qualquer tipo de atividade que você usar, né? Sim. E é esse que é o jogo que eu fiz.
Então, eu vou falar sobre o cofrinho de garrafa PET. Tá? Quando eu escolhi essa atividade, depois eu fiquei pensando assim, por que eu escolhi essa atividade? Pelo amor de Deus. Aí eu procurei a importância disso. Tá, primeiro eu vou falar então quais são os materiais necessários. É uma garrafa PET. O que eu mais achei era a garrafa PET para ser cortada ao meio. Só que hoje, atualmente, a gente tem a garrafa de 1 litro. Então ela é melhor de fazer porque não precisa cortar ela para deixar ela reduzida, assim, para ficar bonitinha em formatinho de porquinho. Pede uma tesoura para fazer os cortes, tanto se usar uma garrafa PET normal de 2 litros para fazer o corte no meio, né, nas duas pontas, para ele acabar grudando uma na outra, como para fazer o corte em cima para passar a moedinha. Pede 5 tampas de garrafa. O que seria as tampas? As tampas seria que seria o narizinho, para colocar como narizinho, e para colocar como as perninhas que a gente cola embaixo da garrafa PET. O EVA, que seria para decoração, ali na foto onde aparece os vermelhos são tudo em EVA, então é mais para usar a imaginação da criança, como é que ele enfeitaria esse porquinho. A fita adesiva, que seria para fazer as colagens, e o canetão preto, que seria para enfeitar também, que no narizinho pintar de preto, nos olhinhos fazer um desenho preto, tá? Sobre a importância do cofrinho de garrafa PET. Como eu iniciei falando, quando eu peguei, eu meio que fiz no estímulo assim, vai esse cofrinho mesmo. Depois eu procurei a importância sobre a educação financeira para as crianças nos primeiros anos de vida, 3 anos, a partir de 3 anos, 4 anos. Já é muito importante os pais ou responsável estimular essa educação financeira nas crianças, tanto na questão da criança ter disciplina como paciência. A disciplina e paciência, por quê? Porque a criança ela vai ter que guardar aquele dinheiro. Ela não vai poder colocar ali no outro dia ela querer tirar. Então ela vai ter que ter a paciência de ir preenchendo o porquinho até ele ficar cheio, para isso ele poder conquistar, também tem a questão da criança conquistar o que sonha, o que deseja, que seria um brinquedo, uma boneca, um carrinho, ou uma comida diferente, sair para passear. Então, tudo isso, o pai responsável, ele pode estimular na criança. Que cada moedinha que vai colocando, no final, ele vai se juntar com as outras moedas, que vai resultar em algo que a criança queira. Ajuda também crianças mais velhas a saber contar, diferenciar os valores de cada cédula ou moeda, também a importância de ser responsável com aquele dinheiro que tu vai juntar, ou com o que gastar, que tudo se adquire com o tempo, né? Não é de uma hora para outra que ele vai ter aquele dinheiro. O estímulo também ocorre o ideal é todos os dias, né? Tu dá nem que seja uma moedinha de 5 centavos para a criança, para ele não perder o interesse naquele porquinho, naquela junção, né? E sempre ensinar também a valorização do dinheiro, que a gente sabe que hoje em dia a maioria das coisas se move com dinheiro, então acaba que ensinar a criança que aquele dinheiro, que R$2 não é só simplesmente R$2, que ela tem que ir juntando, que ela tem que ir valorizando, tem que ter responsabilidade para que aquilo vire além daqueles R$2, né, que é aquela junção. E também acaba ajudando a reciclar, a mostrar a importância da reciclagem, que ele vai pegar aquela garrafa onde foi servido refrigerante, onde tinha refrigerante ou tinha água, e que vai poder se transformar num porquinho que pode ser também de estimação, né? Que vai ficar ali com a criança. Tanto que ele pode até, se não quiser fazer como cofrinho, pode também fazer como um porquinho de brinquedo, ou usar da imaginação para desenhar outros bichinhos. Então vai além do cofrinho, além da moeda, além do dinheiro que a criança vai estar guardando. Pode passar. Bom, eu não estou acompanhando o slide pelo celular, porque não aparece para mim, eu tenho que acompanhar pelo computador. E aí eu falei sobre atividade antes da atividade chegar. Mas enfim, só para complementar. Como a Stephanie falou, quando eu escolhi essa atividade,
né, o que eu procurei. Bom, a gente sabe que a metodologia tradicional, muitas vezes, só ela funciona, né, para o aprendizado das crianças. E é uma forma de trazer um modelo, né, que tem uma percepção direta e multissensorial de símbolos, de processos fisiológicos, que às vezes é meio complicado de fazer eles entenderem, né? Porque a gente não vê, a gente sabe que está respirando, sente que está respirando, sabe que o nosso corpo faz aquele movimento, mas não sabe como é por dentro, como que está funcionando. Então, a utilização dos modelos é muito importante também, porque algumas crianças têm um aprendizado que é construído muito pelo visual. Elas têm uma memória fotográfica muito boa, então isso ajudaria bastante essas crianças. Além de fixar o conteúdo. Enquanto tu tá fazendo, tu vai retomando conceitos. Qual a função aqui dessa parte do pulmão? E aí tu vai estimulando a criança até que colocar, né, o cérebro para funcionar um pouquinho durante a montagem dele. Pode passar. Uma coisa que essa atividade também pode ser utilizada em questão de fisioterapia, né? Quando eu era criança, o meu irmão ele sempre teve problema asmático. Então, a fisioterapeuta dele vivia dizendo para ele assoprar balões, para dar força para o pulmão, para ele conseguir respirar melhor e diminuir a quantidade de crises. Então, é uma outra área para você conseguir colocar essa atividade em prática, para trabalhar com crianças que têm asma, né, ou têm algum problema de respiração crônico, fazendo com que ela se divirta, mas também faça o exercício que foi proposto em casa, né? É um outro método de utilizar esse brinquedo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha atividade que eu escolhi, que foi um foguete de garrafa PET. No primeiro momento, eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque esse treco é muito complicado. Mas aí eu decidi fazer isso de forma familiar. Eu peguei toda a minha família e a gente transformou isso numa atividade de final de semana e ficou bem legal. Um foguete de garrafa PET, ele é um experimento muito bom, assim, muito dinâmico para trabalhar com o ensino fundamental de anos iniciais ou ensino médio. De anos finais, desculpa. Ou ensino médio. Tem foguetes específicos para idades menores, por exemplo, para educação infantil e para ensino fundamental de anos iniciais, onde não tem tanta burocracia, digamos assim, na montagem. Mas o foco desse projeto foi basicamente o ensino fundamental de anos finais e o ensino médio. Por que eu escolhi esse projeto? Porque quando a gente fala de alunos de anos finais e de ensino médio, a gente sabe que são os alunos que estão entrando na puberdade, estão rebeldes com a vida e não querem prestar atenção em aula nenhuma. Essa é uma forma de trazer uma autonomia para a sala de aula, né, uma autonomia dos alunos, e onde você só será uma mediadora que auxiliará eles nesse processo, né, uma forma de trazer uma educação afetiva entre professor e aluno no ensino médio, que é uma coisa muito difícil de trazer, convenhamos, né. Então, é uma forma de trabalhar com os alunos para que eles trabalhem em grupo, eles sigam os tutoriais e consigam aprender bastante a montar isso. Para esse projeto, a gente vai ter como base um vídeo explicativo do canal do Manual do Mundo, onde fica mais fácil a dinâmica desse experimento, né? Eles seguiriam passo a passo. E todos prestarem atenção, porque um professor falando para 30 alunos um passo a passo tão complicado é bem difícil. Então, a gente colocaria o vídeo em sala de aula, iríamos pausando, fazendo os procedimentos igual ele fala, porque o vídeo é muito explicativo, real, é muito explicativo. Eu não sei como é que eu tive capacidade de montar um foguete, foi só por causa do vídeo. Então... Mas o que importa é que deu certo, né? Deu tudo certo. A gente começou fazendo o negócio pensando, meu Deus, vai dar tudo errado, e no final deu tudo certo. E quem tiver interesse em utilizar esse experimento e essa dinâmica em sala de aula, ele tem vários vídeos de foguetes. Tem esse turbinado, tem os mais simples,
Então, tem para todas as idades, né? Ele trabalha bem dinâmico. O que a gente utilizou, basicamente, para montar esse foguete foi 1 metro de cano de PVC, 7 centímetros de cano de esgoto, 3T de PVC, cola de PVC, fita veda-rosca, fita isolante, uma braçadeira de metal, 4 braçadeiras de plástico, rolha, pedaço de arame, barbante, 2 garrafas PET, vinagre de bicarbonato de sódio e 2 bexigas. Para facilitar esse processo, como a gente vai estar numa sala de aula, o professor, que como eu seria professora, né, eu teria a ideia de montar a base sozinha. Eu montaria a base em casa mesmo e levaria pronta, onde os jovens, eles mesmo montariam, o foco deles seriam o foguete, né? A base de lançamento eu teria montado, então eu levaria, e eles só iam ter o foco em fazer o design do foguete, montar ele, que é a parte mais fácil e mais dinâmica, onde eles teriam bastante interação para trabalhar em equipe, né? Então, o que a gente aprende com esse experimento, né? Cara, a minha família aprendeu tanta coisa construindo esse foguete que foi muito doido. A gente aprendeu sobre ângulos de lançamento mais adequados, em questão de distância e longitudinalidade. A gente aprendeu sobre formas geométricas, a gente aprendeu sobre misturas heterogêneas e homogêneas, cálculo de velocidade e distância. Inclusive, ele foi muito longe, só para avisar, ele foi muito longe. Técnicas artísticas, porque a minha família não tem dom nenhum para técnicas artísticas, como a gente pode ver na imagem do lado. E a gente aprendeu também que a gente pode construir uma atividade muito legal, sustentável, e trabalhar ainda a educação afetiva, que eu vivo colocando aqui na apresentação, né? Que a educação afetiva não precisa ser só entre alunos e professores, entre alunos em si, precisa ser entre todos, né? E isso mostrou que a gente pode ter uma educação afetiva até em família durante uma pandemia, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo. Mostrar o vídeo do lançamento. Só me digam se vocês estão visualizando a tela. Sim. Sim. Certinho. Tá, então eu vou mostrar o vídeo para vocês. Foi um lançamento bem legal. Peraí. Aqui. Pronto. Então, como a gente pode ver, ele foi super longe. Inclusive, ele passou o muro do final do vídeo ali, onde dá para ver. Ele foi parar ali nas florestas. E esse aqui foi o resultado final do foguete, né? Após a queda, todo o atrito que ele recebeu, questão da velocidade, da distância que ele percorreu, ele terminou destruído, mas dá para renovar. Então, eu acho que é bem interessante fazer isso com as crianças e com os adolescentes, em questão deles... Tipo, eles vão ter um trabalho bem grande em montar o foguete, mas no final eles vão ficar tão felizes de ter um lançamento de 5 segundos, que eles nem vão ver o objeto caindo. Mas é muito gratificante e eu acho que todos deveriam fazer. É basicamente isso. Eu achei bem legal para trabalhar com os jovens. Eu já tô louca pra fazer já. Tô muito à vontade. Dúvidas, questões, sugestões, comentários, ficam à disposição. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero dar os parabéns para vocês, adorei a atividade, principalmente o porquinho, o foguete, estava tudo lindo, e o pulmãozinho também. Aquele porquinho ali também, eu tive uma ideia de guardar objetos em casa pequeno, que eu gosto de guardar botões, assim, achei muito interessante, muito criativo. Queria dar um feedback para vocês, positivo, porque estão de parabéns mesmo, adorei a apresentação de vocês, e adorei tudo. Eu não sabia como era feito o papel da árvore que era utilizado, para mim foi novidade, então foi aprendizado mesmo, adorei. E a interação de vocês também, eu adorei a interação de vocês, parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito feliz.
Foi bem interessante fazer esse projeto, porque a gente nem imaginava que a gente conseguiria colocar tanta coisa em prática, né? Ainda mais que nesse momento de final de faculdade é bem complicado. Mas deu tudo certo e o importante é que O dia do foguete também, gente, foi muito legal. Vocês precisavam de ver a distância que ele foi tão longe, e a gente viu o sol brilhando nele, assim, foi muito legal. A interação entre. Eu acho que é um momento especial para participar com os alunos sobre a interação, né? Porque além da criatividade de fazer o foguete, a gente teve que calcular a matemática, os ângulos de 45, de 90 graus. Então foi muito interessante isso. E a distância que ele foi mais de 150 metros, tanto de altura como de comprimento. Eu achei muito interessante e criativo. Foi bem assim, uma união da família, porque a gente estava muito tempo trancado dentro de casa, sem sair, sem nada, né? E a gente ter ido pro pátio, assim, para fazer isso, sabe? Foi legal, foi uma atividade bem construtiva. Muito legal, ajudou, além de o trabalho de apresentação, ajudou também a fazer com que vocês fiquem mais próximos, né? Então, ajudou em muitas questões. E isso é muito bom agora, pensando assim na pandemia, todos esses que a gente trouxe, a gente pode fazer em casa. Então, é bom até, a gente fala muito em professor, mas também em como pensamentos assim, se não sou mãe hoje, mas se fosse mãe, ou pensando como filha, tentar trazer essa união, né? E que nem o cofrinho, eu vi muito dito assim em vários sites sobre essa questão de trazer o responsável, os pais, para montar, para trazer a criança ver que o parente, o responsável está ali, né? E quer transformar alguma coisa, quer te ajudar, quer brincar contigo, quer. E essa pandemia fez com que as crianças se unissem um pouco mais com os pais, tivessem mais contato, que muitas vezes os pais eles estão em trabalho, não conseguem dar essa atenção e que antes era dada pelo professor, né? Então essas atividades é muito bom também para trazer para dentro de casa. Principalmente nesse momento, né, onde os pais estão tendo que lidar com as crianças o dia inteiro, chegam cansados do trabalho, as crianças querem brincar, querem atenção. Então, trabalhar isso com as crianças, com seus próprios filhos, sobrinhos, dindos e etc. Então, trazer isso para dentro de casa é uma forma de ter um momento com a criança, né? Trazer uma afetividade mais dinâmica. Eu acho que agora, na época do Natal, que tá vindo também, fazer, em vez do porquinho, Papai Noel, alguma coisa assim. É muito legal para guardar uns brinquedos, as coisas dentro, surpresa. Com certeza. Usar a imaginação, né? Uma árvore de Natal de garrafa PET. É interessante trazer esses momentos. Alguém quer falar mais alguma coisa ou tudo certo? Ficou muito bom, gente. Parabéns. Muito obrigada. 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 Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por estarem dispostos a nos acompanhar nesse momento, nessa videoaula, né? A gente gostou muito de compartilhar esse conhecimento e de obter conhecimento também, né? Porque é uma mão de via dupla. E algum de vocês gostaria de falar alguma coisa? Vili, Stephanie, mais alguma coisa? Só agradecer por permanecerem, não terem saído, por terem ouvido a gente, terem participado agora no final, e só por continuarem aqui por 1 hora nos escutando, já é bem gratificante, né? Porque hoje em dia não é fácil, a gente vê até nas aulas, muitas vezes a gente mesmo acaba não se empenhando, não escutando o professor, e isso a gente acaba, ai, que saco, ter que escutar essa aula, mas para quem está do outro lado é totalmente diferente, né? A gente tenta se empenhar, a gente tenta ver se tem participação, se vocês vão estar aqui. E isso é muito gratificante, saber que vocês continuaram aqui. Quero só agradecer também. Oi, pode falar.
E olha que não é um momento muito confortável você olhar para sua tela e falar para sua tela. Ter aquele contato. Mas é isso. Pode falar. Mais uma vez, parabéns a todos aí. Gostei muito do empenho e dedicação de vocês. A apresentação maravilhosa, conteúdo excelente. Todo mundo estudou, todo mundo se dedicou para poder montar uma apresentação muito legal, viu? Parabéns a todos aí. Eu fiquei muito feliz com a apresentação de todos. Obrigada. Muito obrigada. Você ia falar alguma coisa ali? Nossa, eu ia agradecer mesmo. Todo mundo que ficou, já falaram tudo já. Isso aí, obrigada, pessoal. Foi muito legal essa experiência, sim, com certeza. Agregou muito pra gente que falou e também para vocês, né, que participaram com a gente. Muito obrigada mesmo. Bom, muito obrigada. Nos vemos na próxima, né? Porque provavelmente vai ter próxima. E é isso. Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.